Muito bem, um feliz sábado para você, tudo bem? Que bom que você está aqui conosco para mais um tema, mais uma noite muito especial. Estamos muito felizes porque Deus, de uma maneira toda poderosa, tem atuado em nossa vida, tem tido misericórdia de cada um de nós, e que bom que nós estamos aqui juntos mais uma vez, não é verdade? Com certeza você já conheceu, já conhece, né, esse projeto tão maravilhoso, né, que é do Ministério da Mulher, mas na verdade é um projeto que envolve toda a igreja e os nossos amigos, né, que também estão aqui, né, convidados, assistindo, e Lares de Esperança e Cura, temas muito especiais. Nosso irmão Wesley acabou desenvolvendo uma série muito especial aí, né, sobre a questão da psicologia, né, e envolveu ciência, algumas orientações medicinais associadas à palavra de Deus. A palavra de Deus sabemos que é a fonte de toda e verdadeira sabedoria. Com certeza você foi muito abençoado, muito abençoada. Compartilhe aqueles links, tá certo? Então, está tudo gravado no nosso canal, compartilhe, envie para amigos, para familiares, para que mais pessoas sejam então abençoadas. Desde já, né, aproveita aqui o ensejo para que você lance o desafio para que você compartilhe, pelo menos com 5 pessoas, o tema de hoje, que também muito especial. Nosso querido Adilson, né, nosso irmão, está aqui, que estará daqui a pouquinho compartilhando conosco aqui também, do conhecimento, né, que Deus o concedeu e que ele também pesquisou e estudou, estará compartilhando conosco um tema muito especial. Você já está aí com sua Bíblia, já está aí com a sua caneta para anotar algumas orientações que com certeza valiosas, né, nós teremos aqui. Então, pega aí a palavra de Deus agora e abra comigo em Apocalipse, capítulo 22, o verso 2. Apocalipse, capítulo 22, e o verso também é o 2. Olha o que é que está escrito. No meio da sua praça, fala a respeito da Nova Jerusalém. No meio da sua praça, de uma a outra extremidade do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. E às vezes alguns vão ficar na dúvida, mas como na nova terra nós teremos, novo céu na nova terra, teremos doença, uma vez que essas folhas aqui da árvore da vida são para a cura dos povos? Na verdade, o sentido original dessa palavra no grego não é cura de uma doença, simplesmente, mas é a palavra terapeion, que vem justamente a ideia, nos transmite a ideia de uma terapia preventiva em relação à doença. Quer dizer, em contraste do mundo que vivemos aqui, com doenças, com dificuldades, no novo céu e na nova terra, isso não existirá. Então é esse o sentido de Apocalipse 22, verso 2, que às vezes algumas pessoas acabam tendo dúvida, mas enquanto nós estamos aqui, Adilson, precisamos de orientações, né, de estudos que nos ajudem a viver da melhor maneira possível até que Jesus volte para estabelecer novos céus e nova terra. Então fique bem atento às informações que serão transmitidas aqui dessa palestra, desse estudo, e eu convido você agora, juntamente com sua família, para que nós possamos fazer uma oração muito especial. Então, onde você está agora, feche seus olhos, eleve seu pensamento para os céus e nós vamos agora falar com Deus. Oremos. Nosso querido Pai, agradecemos ao Senhor por sua bondade, por sua misericórdia. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque já estamos aqui mais um sábado. Agradecemos ao Senhor por o seu grande amor, a Tua maravilhosa graça que nos alcança. E agradecemos a Ti, ó Deus, pela maravilhosa esperança que nós temos no porvir. Embora enfrentemos aqui situações adversas, situações problemáticas, ó Deus, embora tenhamos que conviver com a doença, embora tenhamos que conviver até mesmo com a morte, com a ausência de queridos que já se foram, que dormiram, mas temos a plena consciência que o Senhor em breve voltará e todas essas coisas serão passadas. Até lá, ó Deus, nos ajuda para que possamos, juntamente com nossa família, permanecer em Tua presença, perseverando em Tua palavra e tomando as melhores decisões, guiados e influenciados pelo Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa permanecer conosco, nos direcione agora nesse momento de estudo, em especial, abençoa mais uma vez o Teu filho, nosso irmão Adilson, que está aqui conosco, que o Senhor possa
abençoá-lo, derramar chuvas de bênçãos na vida dele e também de sua família. Nos entregamos completamente em tuas mãos e que essa mensagem, esse estudo, possa alcançar nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão Adilson, que é da igreja do Ilhéus 2, né, está aqui conosco, é isso, né? Do Ilhéus 2, que é a igreja do nosso irmão Wesley, né, também. E nós temos o prazer de recebê-lo aqui, que Deus te abençoe. Já é conhecido, né, de ter participado aqui de algumas discussões, de alguns temas, e mais uma vez está aqui conosco. Que Deus te abençoe, meu querido. Ei, olá, boa noite, tudo bem? Você que está nos acompanhando pelo nosso canal aqui da Igreja do Nelson Costa, é um privilégio recebê-lo aqui conosco essa noite. Tássio já me apresentou, me chamo Adilson, eu sou da Igreja do Ilhéus 2 e eu queria também reforçar a mesma ideia de que o Tássio trouxe. Se puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se gostou, dê um like, dê um joinha. Se não, pode também dar um joinha para baixo, não tem problema. Você pode também, através do nosso WhatsApp, nos procurar, nos elogiar, criticar, sugerir, enfim. Estamos esperando o seu contato. Eu queria que você se inscrevesse também no canal, né? Para que quando houverem mais palestras ou pregações, você recebesse a notificação e acompanhá-las. Bom, queridos, antes de iniciar, eu gostaria de dar alguns abraços, né? Em especial a minha esposa, que há um mês atrás ganhou aí duas meninas, nós ganhamos duas meninas, minhas filhas, Jade e Jasmine, e o nosso filho Juan, de 4 anos, que já estava na família. Que o Senhor abençoe grandemente a minha esposa, dê muita sabedoria, porque nesse momento a mãe é um pilar muito importante na construção do caráter dos filhos. Eu gostaria de mandar um abraço também especial para algumas pessoas de São Paulo, que me acompanharam na jornada no tempo que eu morei lá, o Ivo, a Dora e seus filhos, e o Hernandes, a Vandinha e a sua filha Isadora. Que o Senhor os abençoe. Bom, queridos, antes de iniciar o tema, eu gostaria de dizer para vocês que quando nós vamos falar sobre saúde, geralmente a primeira coisa que vem na mente para nós, e a gente precisa desmistificar isso, é esperar que alguém, né, quem vai falar, fale, não beba isso, não coma aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Dessa vez nós não vamos nos deter especificamente em questões práticas, embora eu deva citar alguma coisa ou outra, mas a intenção hoje de falar sobre saúde é trazer os mesmos sentidos e pensamentos que nós temos trazido nas sextas-feiras. No nosso canal da igreja, você vai ver as palestras que foram realizadas pelo nosso irmão Wesley, trazendo um link, um tripé entre o físico, o mental e o espiritual. Esses 3 pilares, eles não podem ser separados. Se houver algum problema com algum dessas faculdades, as coisas não funcionam normal. Então a gente não pode mais separar a saúde desses 3 pilares. Eu queria também lembrar que a nossa mensagem é uma mensagem relacionada à Bíblia. Ela é uma mensagem criacionista. E aí talvez você se pergunte, mas existe realmente a religião linkada à saúde e à alimentação? Sim, e não só a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muitas outras religiões também associam o espiritual ao alimento e à sua saúde, tá? E sempre que precisar, procure orientação profissional. Nós não iremos substituir nenhum método aqui.
Nós não iremos recomendar nenhum tipo de dieta ou qualquer outra coisa do tipo. Se precisar de ajuda, procure um profissional capacitado, sempre. Não faça nada por conta própria. E ao ouvir essa mensagem de hoje, eu queria que você, meu amigo, minha amiga, pesquisasse, fosse a fundo naquilo que eu vou trazer, pesquisasse fontes, verificasse a fidedignidade das informações, porque afinal de contas é assim que a gente constrói um pensamento e uma ideia e segue algumas recomendações. Bom, falado isso, que são coisas importantes, nós agora vamos entrar na Bíblia e depois falar de algumas doenças crônicas não transmissíveis que têm acometido aí uma boa parte da população mundial. Mas antes de abrir a Bíblia, eu gostaria de fazer mais uma oração com você. Feche seus olhos onde você quer que você esteja e fale comigo com Deus. Querido Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, nos rendemos ao Teu poder, Senhor, e à Tua majestade. Queremos render glórias ao Teu nome e que somente o Senhor seja exaltado. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Em qualquer lugar que estejamos hoje, o Senhor está conosco, pois o Senhor é onipresente, onipotente e onisciente. Nós nos rendemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, falando sobre a questão da saúde, eu queria que você fizesse algumas perguntas reflexivas. É interessante pregar para quem está em casa, porque geralmente quando eu transmito uma mensagem na igreja, eu gosto do retorno, de perguntar, de debater, enfim. Mas você que está em casa, pode aí, se tiver com alguém, conversar com uma pessoa do lado e fazer essas perguntas ou respondê-las. Você já se perguntou o porquê e para que você foi criado? Qual é o seu propósito aqui na Terra? Queridos, é tão importante saber de onde você veio, como você veio e para onde você vai. Isso é essencial na vida de qualquer pessoa, de qualquer denominação. E nós, na visão criacionista, nós sabemos que o nosso Deus nos criou. E nós sabemos para onde nós iremos logo, logo, quando o Senhor Jesus voltar. Baseado nisso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. Versículo 31. 1 Coríntios 10, versículo 31. E diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui, Paulo, em seus escritos, nos dá duas recomendações específicas, duas recomendações bem claras. Quer comais, quer bebais. E ele traz uma outra lista de coisas, que é façais qualquer outra coisa. O que seria fazer qualquer outra coisa? Bom, seria namorar. Se namorar, namore para a glória de Deus. Seria dormir? Se for dormir, durma para a glória de Deus. Será que seria se vestir? Se for se vestir, se vista para a glória de Deus. Qualquer outra coisa, Paulo nos traz, comais, bebais ou qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Isso me dá uma ideia de que Deus deve ser adorado, somente Ele deve ser adorado. E nós devemos adorar o Senhor na beleza da tua santidade. E de acordo com Apocalipse 14, versículos 6 e 7, nós sabemos que Deus criou os céus, o mar, a terra e as fontes das águas.
Então, por que eu devo adorar somente o Senhor? Porque Ele é o nosso Criador. Simples assim. Deus é o nosso Criador. Criador de tudo. É Ele quem eu devo adorar. E é por isso que Paulo diz: qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Baseado nisso, queridos, existe um versículo em João que fala que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. O que seria em espírito e em verdade? Fazendo uma analogia para o contexto da saúde, trazendo para o contexto da saúde, perdão, o que seria adorar a Deus em espírito e em verdade? Bom, existe algum hábito que você pratica, mas você pratica esse hábito apenas para fazer a vontade de Deus, mas você se sente incomodado em realizar esse hábito. Você está adorando a Deus em espírito e em verdade? Não. Uma coisa muito clara, sem querer tocar muito no ponto da alimentação, mas a gente vê isso muito, falando do contexto de saúde. Quando você deixa de comer alguma coisa, ou passa a comer alguma coisa que aparentemente, você sabe que faz bem, alimentos que fazem bem, mas você não gosta, se você está comendo e se sente incomodado, você não está adorando a Deus em espírito e em verdade. Mas, Adilson, tem coisas que não descem realmente, tem coisas que não dá, que não tem como fazer. O que a gente faz? É por isso que a gente está estudando a Bíblia. É por isso que nós pedimos a orientação divina para que mude, baseado nesse texto que está na sua tela, Romanos 12, versículo 1, que diz: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Depois a gente lê o versículo 2. Não precisa passar o slide agora. A gente lê o versículo 2. Tem duas coisas interessantes ali que eu queria comentar. Paulo, ele diz que devemos oferecer a Deus em sacrifício vivo. Paulo nos diz que nós devemos nos oferecer a Deus. Nós devemos nos sacrificar. E, queridos, quando a gente associa o sacrifício ao culto agradável a Deus, nós geralmente associamos a trazer alguma coisa ao templo, alguma oferta, alguma coisa. E o interessante desse sacrifício vivo é que se você estiver trazendo alguma coisa que está sobrando, ou seja, alguma coisa que não vai lhe fazer falta, será que realmente isso é oferecer um sacrifício vivo a Deus? No contexto da saúde, se a gente fizer uma analogia, a gente pode dizer o seguinte: se eu não como determinado alimento, oferecendo mas um alimento que eu não gosto, eu estou oferecendo um sacrifício a Deus? Se eu deixo de comer, ou se eu como alguma coisa, será que eu estou fazendo um sacrifício a Deus? É difícil deixar algum hábito? É difícil deixar de fazer alguma coisa? No contexto da sociabilidade, às vezes você sabe que tem algumas pessoas que não gostam de você, e você sabe que deve tratá-las bem. Será que você as trata realmente bem, do fundo do seu coração? Isso é oferecer um sacrifício a Deus? Isso não é oferecer um sacrifício a Deus. O sacrifício a Deus é dar a Deus algo que está faltando, algo que é difícil deixar, algo que o meu caráter não quer fazer, mas tem que ser feito. Então, no contexto da saúde está muito claro, e a gente vai desfrutar mais desses conceitos. Agora, o porquê, queridos, trazer essas informações e associá-las às doenças crônicas não transmissíveis. Existe, queridos, uma recomendação divina de como nos portar mediante a qualquer assunto relacionado à saúde. Existe uma recomendação divina.
É como se fosse um manual. E essas recomendações das quais nós estamos falando, elas estão linkadas com os acontecimentos atuais. Abre, por favor, passa o próximo slide. Nós vamos ver esse assunto de doenças crônicas não transmissíveis. Eu trouxe algumas doenças, não todas, pois seria muito difícil e não teríamos tempo suficiente para tratá-las de uma maneira mais específica. Porém, eu trouxe 5 dessas doenças mais especificamente falando, em que nós vamos debater aqui alguns aspectos. Esses números, primeiro, doenças crônicas não transmissíveis, elas acometem mais de quase 70% da população mundial. Elas matam mais de 70% da população mundial. Responsável por 70% das mortes do mundo inteiro são de doenças crônicas não transmissíveis. Cerca de 40 milhões de pessoas no Brasil morrem de doenças crônicas não transmissíveis. Aliás, em todo o mundo, perdão. Aqueles números aqui são do Brasil. As doenças cardiovasculares, elas matam 300 mil pessoas somente no Brasil. As neoplasias, os cânceres malignos, eles matam cerca de 260 mil pessoas só no Brasil. Diabetes mellitus mata mais de 135 mil pessoas somente no Brasil. A hipertensão arterial geralmente não vai estar associada à causa específica da morte, porém ela afeta 1 em cada 4 brasileiros. A obesidade também, ela contribui para 4 milhões de mortes, porque a obesidade é uma porta de entrada para outras doenças. Nós vamos vê-la logo logo. As dislipidemias, mais de 2 milhões de casos de pessoas que têm distúrbios de colesterol, triglicérides. Alzheimer, uma doença degenerativa, acomete cerca de 1.200.000 pessoas. Casos, tá? Casos. E a doença pulmonar obstrutiva crônica, responsável por 40 mil mortes todos os anos no Brasil. Queridos, essas doenças crônicas, existem outras, né, que eu não trouxe, mas essas são as principais. Elas têm uma particularidade. Essas doenças, elas estão relacionadas diretamente ao estilo de vida. Passa o próximo slide, por favor. A gente vai trazer a primeira doença, que é a obesidade. Antes de falar da obesidade, a gente pode atribuir alguns fatores genéticos para certas doenças. Na realidade, todas vão ser atribuídas em etiologias, ou seja, as causas da doença, os fatores genéticos. Eu queria chamar a atenção para a epigenética, um ramo da genética que estuda a influência dos fatores ambientais na mudança dos genes. Antigamente, a epigenética não tinha tanta força. Hoje, é possível relacionar, através de N pesquisas, o quanto os fatores ambientais, o quanto o seu estilo de vida afeta a mudança dos seus genes. Porque antes a gente pensava, eu nasci assim, a minha mãe é assim, porque a minha avó era assim, a minha bisavó era assim, eu serei assim. A genética era atribuída somente a isso. Hoje, nós temos estudos que comprovam, mais uma vez, que o estilo de vida dessa família, do contexto familiar, interfere diretamente nos genes. Em se tratando da obesidade, não é diferente. Há causas, sim, genéticas, mas a maior causa é o excesso a ingestão excessiva de calorias, né? Eu não diria para você que a obesidade tem sintoma. Talvez, para mim, ela tem um sinal, o ganho de peso. Ela é silenciosa, mas você percebe, né, com alguns aspectos que começam a aparecer, né? Um crescimento da região abdominal, da circunferência abdominal, um ganho de peso e outras complicações que você pode ter, você já pode associar à diabetes.
Em se tratando dela, olha que interessante, 6 em cada 10 brasileiros estão com excesso de peso no nosso país. 6 em cada 10 brasileiros. E 26,8% dos brasileiros adultos estão obesos. A obesidade é uma epidemia global. E ela vem crescendo a cada ano. Uma em cada grupo de 3 crianças, entre 5 e 9 anos de idade, já estão acima do peso. Queridos, eu trouxe essa informação porque você, pai e mãe, as crianças, elas têm uma função específica quando se tratando de indústria alimentícia. Porque a indústria alimentícia, cada vez mais, cria artifícios para que as crianças sejam consumidoras e serão consumidoras para o resto da vida. Assim, a indústria farmacêutica também se aproveita dessa questão e também acaba sendo, na fase adulta ou até mesmo na fase de crianças, na questão da diabetes, crianças têm apresentado diabetes cada vez mais cedo, vão necessitar de remédios durante toda a vida. Você, pai e mãe, muito cuidado em relação à alimentação do seu filho. Há um crescimento desordenado de crianças que estão acima do peso. E olha que pesquisa interessante. Quando um dos pais, você está vendo aí na sua tela, acompanhe comigo, quando um dos pais é obeso, o risco do filho ser é de 40%. Mas, quando a mãe também esse risco dobra para 80%. Ou seja, lembra que a gente estava falando sobre a questão da epigenética? Não só os genes, a hereditariedade, mas no contexto familiar, você tem o pai e a mãe influenciando. Uma questão interessante, prática em relação a isso, é se o pai consome determinados alimentos, dificilmente o seu filho não consumirá. Se a mamãe não bebe água, dificilmente o filho ou a filha irá beber água. Então, são práticas e hábitos que nós desenvolvemos nos nossos filhos desde pequenos. Desde pequenos. Passa o próximo slide, por favor. Explicar um pouquinho da fisiologia da obesidade e trazer algumas informações importantes. Esse neuropeptídeo Y é considerado um hormônio. E ele é muito interessante porque quando há uma ingestão de carboidrato, e aí eu queria abrir um parênteses rapidamente para o carboidrato, porque geralmente o carboidrato é considerado um vilão. E eu acho isso muito tendencioso, né? Assim como qualquer outro macronutriente. Eu acho isso tendencioso. Porque o carboidrato, ele é a nossa principal fonte de energia. Nós temos carboidratos simples e carboidratos complexos. Nós temos tamanhos de carboidratos diferentes, monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos, e a sua estrutura, o tamanho de cada molécula de carbono, hidrogênio e oxigênio juntos. Queridos, em relação ao carboidrato, o carboidrato simples, vou pegar a frutose, por exemplo, um dos carboidratos simples, ele, quando ingerido, a sua digestão começa na boca através da amilase salivar, a pitialina, e ele rapidamente vai ser absorvido. Rapidamente ele vai ser absorvido para as suas células, que é onde o carboidrato deve estar, que é ser utilizado como fonte de energia. No caso de indivíduos obesos, é interessante notar que pesquisas apontam que quando um indivíduo... Obrigado, Tássio. Quando o indivíduo... Chega, a voz mudou. É melhor. Quando o indivíduo ele consome um carboidrato simples e ele tem obesidade,
essa ingestão calórica do indivíduo é muito maior, porque o neuropeptídeo Y, que é um hormônio responsável pela saciedade, ele é diminuído quando há obesidade. Imagine que em uma refeição normal, o neuropeptídeo Y deveria ser liberado, uma conexão com o cérebro, o intestino é um segundo cérebro, fazendo uma conexão com o cérebro, liberando então uma sensação de saciedade, fazendo com que você, obviamente, deixe de comer mais. Você passa a comer menos, você tem a sensação de saciedade. Nos indivíduos obesos, percebeu-se que, ao ingerir uma grande quantidade de carboidratos simples, o neuropeptídeo Y não tinha tempo suficiente desse hormônio ser liberado. E isso significa, então, que esse açúcar, que o carboidrato pode ser considerado um açúcar, esse açúcar, ao ser transportado para a corrente sanguínea, necessitaria, então, da insulina, um hormônio que é responsável por carregar esse açúcar e levar para dentro das células. O detalhe é que esse tipo de carboidrato simples que eu estou me referindo é o carboidrato simples refinado. É aquele que está sendo ultraprocessado e estão geralmente associados aos alimentos industrializados e refinados. Ora, a nossa escolha para esses carboidratos é justamente a sensação de prazer e dependência química que o açúcar é capaz de trazer. Com isso, nos dá uma falsa sensação de saciedade, porque o carboidrato ele vai logo ser absorvido, mas a sua fome ela vai voltar rapidamente, porque você não teve a sensação de saciedade. Então é muito importante entender esse mecanismo. E por que eu falei do carboidrato considerado um vilão? Porque o carboidrato, ele tem a sua importância, seja o simples ou seja o complexo. O problema é que tem se passado para nós que o carboidrato, ele é vilão, mas nós não temos nem controle da quantidade que ingerimos, e nem o tipo que ingerimos, e nem o horário que ele deve ser consumido. E o carboidrato, em excesso, além de elevar a glicemia, ele vira gordura, porque o seu organismo, Deus criou um mecanismo perfeito para você. Se você come em excesso, se você come demais, o seu fígado pensa assim, entre aspas, eu vou armazenar para que quando faltar, para que quando ele não tiver, eu tenha. Então eu vou quebrar esse glicogênio, que é a forma, digamos, ativa que o carboidrato é armazenado para ser utilizado como fonte de energia, eu vou quebrar esse glicogênio e vou utilizar. O excesso dele vira gordura. E o seu corpo também armazena, porque o seu corpo também pode transformar a gordura em carboidrato para ser utilizada como fonte de energia. Então, o carboidrato não é o vilão. Precisamos saber horários e tipos de carboidratos e quantidade que devemos comer. Bom, falando sobre a grelina e a melatonina, eu queria que você fizesse um link aí do que a gente vem tratando todas as sextas-feiras, desse tripé do físico, do mental e do espiritual. E a saúde, holisticamente falando, integralmente falando, ela deve ser analisada como um todo. A grelina é um hormônio que causa fome, é um hormônio da fome. E a melatonina, você já deve ter ouvido falar, é um hormônio responsável pelo sono. Ora, o que tem a ver o hormônio da fome e o hormônio do sono? Percebeu-se que em indivíduos obesos, quando há uma baixa síntese de melatonina, o hormônio do sono, você tem um aumento da grelina, o hormônio da fome. Olha que interessante. O repouso, o remédio natural, o dormir, o descansar, relacionado à ingestão alimentar. Olha como esse desequilíbrio de, às vezes, passar da hora de dormir, de às vezes dormir durante o dia e comprometer o sono da noite, de às vezes até não preparar o nosso ambiente para dormir de uma maneira correta como deve ser. Quando a gente
deve ir para o nosso, quando a gente for para o nosso ambiente, nós devemos ter o nosso ambiente com pouca incidência de luz, porque a melatonina ela começa a ser produzida na glândula pineal pela baixa incidência de luz. E quando ela começa a ser produzida, nós devemos evitar, quando formos para o nosso quarto, dormir, evitar celulares, televisores, luzes em excesso, porque inibe a síntese de melatonina e compromete o seu ciclo circadiano. Nós fomos feitos como seres diurnos e à noite para repararmos. E o sono, ele tem estágios importantíssimos. Não é o assunto de hoje, poderemos falar outro dia, mas, por exemplo, a apoptose, que é uma programação de morte celular, acontece durante o sono, a renovação das células. E muitos outros processos fisiológicos e hormonais acontecem durante o sono. Seu sistema imunológico, que tanto nós precisamos hoje, devido a essa pandemia, ele é fortalecido também no sono. Então, queridos, existe um horário de dormir, se você está indo para a cama após as 10, evite. Há estudos que comprovam que ali, até as 10 horas, um melhor horário para você dormir, nem sempre dá, eu sei, a nossa rotina hoje é muito complicada, mas nós devemos cuidar da saúde e seguir as recomendações que cada vez aparecem para nós. Então, essa relação direta da grelina e melatonina é uma coisa sensacional. Ou seja, em indivíduos obesos, o estímulo de grelina, ele é aumentado quando a melatonina ela é comprometida. E, queridos, para terminar esse slide de obesidade, eu queria falar justamente sobre essa questão, quando você relaciona com os problemas mentais. Geralmente, a gente tem ansiedade, a gente começa a desenvolver um quadro psíquico anormal, a ansiedade pode ser o início delas, ela interfere diretamente na sua saúde física. Então, quanto mais ansioso, compromete seu sono, começa uma ingestão calórica, um aporte calórico maior, e esse ciclo acaba se tornando um ciclo vicioso. Aliado a isso, nós temos aí a indústria do entretenimento, né, que traz uma série de, eu ia ser redundante, um monte de séries, eu ia falar série de séries, um monte de séries, um monte de conteúdos de filmes, dos quais você pode ficar aí a noite inteira assistindo, né, que não, durante anos assistindo, que não acabariam, tanta série, tanta episódio, temporada que tem. Então, muito cuidado com todos esses pilares que nós temos da alimentação, do sono, tudo isso linkado. Passa o próximo slide, por favor. Nós vamos falar agora sobre outra doença crônica não transmissível, que é a diabetes. É uma doença, mais uma vez, silenciosa também. É uma doença que tem acometido muitas pessoas. E nós temos alguns tipos de diabetes, como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, tem a diabetes gestacional. Mas eu trouxe especificamente aqui para a gente a diabetes tipo 1 e a tipo 2. Olha que interessante. A diabetes tipo 1, ela acontece geralmente em 5 a 10% dos casos somente. E a diabetes tipo 1 geralmente se dá na infância. Geralmente se dá em indivíduos não obesos. Ou assim era antigamente. Com tantos acontecimentos, tantas mudanças, nós temos alguns casos que fogem dessa regra. E a diabetes tipo 1, ela é uma doença autoimune, em que o seu sistema imunológico, ele destrói as células das ilhotas de Langerhans nas células beta do pâncreas, as células que são responsáveis por produzir a insulina. Isso mesmo, aquele hormônio que você tanto conhece, tanto já ouviu falar, que é responsável de captar o açúcar do sangue e levar para as células. Então, o indivíduo ele acaba se tornando insulinodependente. Na diabetes tipo 2, que é que nós vamos ficar um pouquinho mais de tempo, até porque ela 90 a 95% dos casos são de diabetes tipo 2, indivíduos obesos, não na fase adulta, perdão, na fase adulta. Por que eu me confundi? Porque hoje,
muitas crianças crianças e adolescentes estão desenvolvendo diabetes tipo 2. E diabetes tipo 2, ela tem uma particularidade. É uma doença que a ingestão a gordura, o lipídio, está muito relacionado com essa doença. Nós vamos fisiologicamente ver por quê. A diabetes tipo 2, ela apresenta a questão da resistência à insulina. O indivíduo ele é resistente à insulina. Como assim? Digamos que o seu pâncreas, as células responsáveis, beta pâncreas, para a produção de insulina, elas estão normais. Elas promovem, então, a síntese de insulina. E quando você tem uma hiperglicemia, quando você tem uma quantidade de açúcar maior no sangue, essa insulina, ela pega esse açúcar e vai levar para as células. Porém, vamos contextualizar que fica mais fácil para nós entendermos. A insulina seria uma chave. E na célula, quando ela chegasse na porta, teria uma fechadura para que essa chave abrisse e a glicose entrasse. Porém, a gordura danifica a fechadura das células e a insulina não consegue levar esse açúcar para as células, permanecendo no sangue, causando uma hiperglicemia. Os sintomas da diabetes geralmente são polidipsia, poliúria e polifagia. A polidipsia é sede excessiva, poliúria é urina excessiva, que por sinal, antigamente, esse nome diabetes, mellitus vem de mel. Antigamente as pessoas descobriam que tinha diabetes através da urina, bebendo a urina, que era muito doce como mel. Hoje, pelo avanço, nós não necessitamos mais descobrir essa doença através desse método. Então, a insulina, ela não consegue levar a glicose para o sangue. E aí tem a polidipsia, que eu estava falando, que é polifagia, que é fome excessiva. A polifagia, ela é uma fome excessiva, porém, não há ganho de peso. Olha que interessante. Entenda que eu trouxe dois aspectos interessantes em relação ao tratamento da diabetes. Falamos da fisiologia, falamos das causas da diabetes, também podem ser obesidade, pode ser genética e pode ser também os fatores ambientais. A gente tem o consumo do álcool, enfim, e um consumo excessivo de gordura saturada, que é o que nós vamos ver ali agora, que são os efeitos dos ácidos graxos e a síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? Por que eu trouxe nesse slide? A síndrome metabólica é um conjunto de doenças relacionados à obesidade. Quando o indivíduo é obeso e ele desenvolve hipertensão arterial, diabetes, alguns tipos de cânceres, doenças cardiovasculares, esse conjunto, aumento do colesterol, aumento do triglicérides, da glicemia, esse conjunto de fatores está relacionado à síndrome metabólica. E os efeitos dos ácidos graxos e a síndrome metabólica é muito interessante. Porque, primeiro, o que são ácidos graxos? Ácidos graxos são lipídios, são gorduras. E aí, novamente, eu abro um parêntese para aquilo que eu falei do carboidrato. Mas a gordura é ruim? Não, a gordura não é ruim. O problema está no uso excessivo, no consumo excessivo e no tipo de gordura que nós estamos comendo e nos horários que nós estamos comendo. A mesma coisa do carboidrato. Porque existe gordura saturada, monoinsaturada e poliinsaturada. A gordura saturada, que é essa aí que a gente vai falar, que causa um efeito nocivo para a gente, é justamente a gordura que aumenta o colesterol LDL. E aí você fala assim para mim, o colesterol LDL, aquele que é ruim? Não, o colesterol LDL não é ruim. O colesterol HDL também não é só bom. Por que eu estou dizendo isso? A gente costuma pensar assim, nossa, eu estou com colesterol. Graças a Deus que nós estamos com colesterol. Porque colesterol é importante. É muito importante. Considerado um hormônio. Considerado com funções específicas para manutenção de algumas funções do nosso corpo. O colesterol é muito importante. Então, a gente produz o colesterol. A síntese de colesterol endógeno, nós produzimos o colesterol.
Então, o colesterol não é ruim, o LDL não é um colesterol ruim. O problema é quando o LDL está aumentado. O HDL não é somente um colesterol bom, o problema é quando o colesterol do HDL está reduzido. Ele tem que estar ali mais ou menos em 50. Então, nós temos essas variâncias aí que nos chamam a atenção. Em relação a ácidos graxos, como eu havia mencionado, ácido graxo de cadeia curta, cadeia média e cadeia longa, e nesse estudo dos efeitos do ácido graxo e a síndrome metabólica, comprovou-se que quando há uma excessiva ingestão de gordura saturada, essa relação faz com que o colesterol, você tenha hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hiperglicemia, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, ou seja, você tem toda a alteração dos seus níveis de colesterol, triglicérides, você tem um aumento da insulina. Então, olha a relação do consumo excessivo de gordura saturada. Adilson, onde está a gordura saturada? Na sua casa, depois da palestra, você pesquisa quais são os alimentos que são fonte de gordura saturada. Existe uma quantidade para consumir? Sim, porém, não em excesso, e é o que a gente costuma consumir. Agora, olha que interessante, quando nós passamos a consumir uma quantidade de gorduras poliinsaturadas, e aí deixa eu explicar o que é saturação. A saturação nada mais é do que a dupla ligação no carbono. Forma estrutural. Na saturada você não tem dupla ligação. Na monoinsaturada você tem uma dupla ligação. E na poli você tem duas ou mais ligações duplas entre carbonos. Ou seja, quando nós consumimos mais gordura poliinsaturada do que saturada, pasme, nós diminuímos os níveis de colesterol, nós diminuímos os níveis de triglicérides e nós diminuímos todos os níveis de insulina e glicemia dos quais eu citei anteriormente. Como assim? Eu como gordura e consigo diminuir o colesterol? Sim, são gorduras consideradas boas, são gorduras consideradas excelentes. E você também vai na sua casa depois da palestra, aí na sua casa você vai pesquisar quais são as fontes de gorduras poliinsaturadas, ok? Então essa relação é muito importante e aí está essa desregulação da nossa alimentação, dos nossos hábitos. Comemos algo de mais, ingerimos algo de menos e aí causa toda esse problema de síndrome metabólica que a gente vem passando. Em relação ao último aspecto da diabetes que eu queria trazer para você, é em relação à temperança. Porque ser temperante é ser comedido. E geralmente no aspecto da saúde, a gente associa temperança à quantidade de ingestão alimentar que a gente vai ter. Não é que esteja errado. Porém, temperança eu também posso associar à questão do trabalho. Eu estou trabalhando demais, o estresse laborativo está relacionado à temperança. Estou exercendo uma função em que me desgasta muito, o horário excessivo de trabalho acaba interferindo em todas as suas faculdades. Então, ser temperante não é só ser comedido na alimentação. E a ciência, ela não pode voltar, isso, não acabei ainda no outro slide. A ciência, ela traz, às vezes, ela nos prega algumas surpresas. Durante muito tempo, foi-se falado que comer de 3 em 3 horas era a melhor opção, era a melhor recomendação. Hoje já estudos comprovam o que nós, da Igreja Adventista, temos falado há um bom tempo. Estudos comprovam que a ingestão alimentar deve ser, no máximo, 3 vezes por dia. Estudos comprovam isso. E estudos comprovam, não com pessoas consideradas saudáveis, mas foi feito um estudo com pessoas obesas e diabéticas. E durante 14 dias, esses homens e mulheres que foram submetidos, separados em 2 grupos. Um grupo ingeria 6 vezes a alimentação por dia e o outro grupo 3 vezes. E percebeu-se que os que comiam 3 vezes por dia, eles perderam peso, diminuíram a concentração de glicemia no sangue, a glicemia, já é no sangue, o açúcar no sangue,
diminuiu-se consideravelmente em relação aos que comiam 6 vezes por dia. Isso nos traz, mais uma vez, o quanto devemos ter em mente que nós somos seres diurnos. E quando acordamos, esse primeiro aporte nutricional calórico deve ser o maior. Quando almoçamos, já diminui um pouco. E à noite, o mínimo possível, porque o nosso metabolismo durante o dia vai caindo. Então, isso comprova mais uma vez o quanto é eficaz, não só para combater alguns certos tipos de doenças não transmissíveis, como permanecer na prevenção de não ter nenhum tipo de doença. Terminamos aqui a diabetes. Vamos para outra doença, que também é uma doença muito silenciosa, que é a hipertensão arterial. Queridos, a condição em que a força do sangue exerce contra as paredes das artérias é muito grande. Essa relação é um conceito simples, talvez, que possamos atribuir à hipertensão arterial. Mas, o que é interessante em relação ao sangue, primeiramente falando antes do sistema circulatório, é que o sangue deve ser puro. O sangue é o combustível que faz o corpo funcionar. Ou seja, vou fazer uma analogia, quando você adquire alguma máquina ou algum tipo de equipamento. Você recebe um manual de instrução. E nesse manual de instrução, você tem ali todo o guia de como manusear esse equipamento durante o período em que ele estiver funcionando. O nosso sangue deve ser puro. O nosso sangue ele deve conter todos os nutrientes. Ele deve conter os macronutrientes, carboidrato, proteínas, lipídios, micronutrientes, vitaminas, minerais, água, oxigênio. Todos os nutrientes devem circular no sangue, porque o coração, ele bombeia esse sangue para a parede das artérias, e aí que está a questão do problema da hipertensão arterial, quando a pressão sistólica, que é a que sai do coração, encontra muita resistência na parede das artérias, algo natural, porque o calibre das artérias vai diminuindo para que esse sangue chegue em todos os tecidos do seu corpo e assim seja abastecido. Quando você tem uma condição em que a força do sangue é excessiva, a pressão ela está aumentada, ou seja, com algum impeditivo, e a gente vai associar daqui a pouco o que pode causar isso, você tem a hipertensão arterial. Então, queridos, é preciso ter uma boa instrução de como manusear essa máquina. E o sangue é uma condição especial. O sistema circulatório é responsável por isso. Baseado nisso, eu trouxe a questão da relação ômega 3 e ômega 6. O ômega 3 e o ômega 6, ele é pouco falado, talvez, em relação à hipertensão arterial. Mas estudos comprovam que o consumo correto desses 2 ácidos graxos, são 2 lipídios, são dois tipos de gordura. O consumo ideal desses 2 ácidos graxos, eles são responsáveis pela prevenção da hipertensão arterial. Por quê? O ômega 3, ele é um anti-inflamatório e vasodilatador. E o ômega 6, ele é pró-inflamatório e vasoconstritor. Bom, se nós sabemos que a hipertensão arterial causa um distúrbio na vasodilatação e na vasoconstrição, embora a gente saiba que a causa da hipertensão arterial seja diversa, multifatorial, genética, hormonal, consumo excessivo de cigarro, de álcool, e de sal, que a gente costuma associar de cara. Em relação a isso, o consumo de ômega 3 e ômega 6, ele está relacionado diretamente à prevenção. E por quê? Porque o ômega 3, ele consegue ser um poderoso anti-inflamatório. E o que isso tem relacionado com a hipertensão?
nós estamos consumindo muito ômega 6 e pouco ômega 3. A relação recomendável pela OMS é de 4:1. A cada 1 grama de ômega 3, 4 gramas de ômega 6. Queridos, em determinados tipos de alimentos, nós temos uma relação de 1:50. Às vezes até mais. Ou seja, estamos consumindo muito ômega 6, estamos aumentando demais a inflamação, e muitas doenças, elas têm a etiologia também da inflamação, um processo inflamatório que é natural do corpo. O problema é que a gente potencializa isso com alguns hábitos, e a alimentação é um deles. Então, quando a gente aumenta demais a ingestão de alimentos pró-inflamatórios, nós estamos desequilibrando essa balança. A relação de ômega 3 e ômega 6, ela está extremamente inaceitável. E isso tem trazido muitas doenças para nós. Eu vou deixar de novo, porque senão não dá tempo, para você pesquisar na sua casa as fontes de ômega 3 e as fontes de ômega 6 e passar a pesquisar mais sobre esse assunto. Quando a gente fala também sobre a questão da hipertensão arterial, como eu disse, a gente costuma falar da relação do excesso de sal. Mas eu trouxe algo aqui que é contrário, porque a relação de sódio e potássio, essa relação você já deve ter ouvido falar. E enquanto nós comemos quase o dobro de sal do que é recomendado, nós ingerimos menos da metade de potássio que é recomendado. Olha que interessante, a gente potencializa um mal com excesso de sal e diminui algo benéfico que seria um consumo ideal de potássio. Ou seja, a nossa alimentação hoje, ela está relacionada diretamente à nossa vida diária. Nós temos muitos afazeres, a nossa rotina está apertadíssima, parece que 24 horas não são mais suficientes para realizar todas as nossas atividades. Então, o que a gente faz? A gente parte para os alimentos industrializados, refinados, ultraprocessados e rapidamente prontos. Há uma infinidade desses alimentos em todos os lugares, fast foods e nas mais diversas prateleiras do supermercado. Isso está potencializando demais o consumo excessivo de sal, porque geralmente nesses alimentos o sódio, a quantidade de sódio é muito alta. Então, queridos, nós estamos potencializando demais aquilo que nos faz mal e cada vez diminuindo aquilo que nos beneficia. O último dado em relação à hipertensão arterial é que o consumo excessivo de sódio é responsável por cerca de 4 milhões de mortes no mundo. E um baixo consumo de frutas poderia salvar 5 milhões de pessoas. Ou seja, são 9 milhões de pessoas que poderiam ser salvas dessa doença, simplesmente por esses dois hábitos. Penúltima doença crônica não transmissível, câncer. Passa para mim, por favor. O câncer é uma doença considerada também silenciosa, multifatorial, genético, hábitos, estilo de vida, vários fatores que podem causar câncer e diversos tipos de câncer. O que me chamou a atenção do câncer nessa semana, ao estudar, foi descobrir que existem 3 estágios para o câncer. O primeiro estágio é o estágio de iniciação. Esse estágio, ele já tem a tendência das células, porque o câncer acontece uma mutação genética.
nas suas células. Elas começam a crescer desordenadamente, de formas diferentes, e isso, nesse estágio de iniciação, não é perceptível ainda. Mesmo que esteja um estágio inicial de câncer, em exames, você não vai conseguir detectar um tumor nesse estágio inicial. No estágio seguinte, que é o estágio de promoção, a célula iniciada é transformada em célula maligna, de forma lenta e gradual. Veja que informação muito interessante. Nesse estágio, a célula maligna, ela começa a se transformar gradualmente e lentamente. Agora, como que ela evolui para o terceiro estágio? Se você, a pessoa no caso, o organismo no caso, der a esse tumor, possível tumor, um combustível, um nutriente longo e contínuo. Bom, o que isso quer dizer? Se eu estou cometendo algum hábito e esse hábito está me tendenciando a desenvolver um tumor maligno, ele só vai passar do estágio 2 de promoção para o estágio 3 de progressão, caso eu esteja ainda realizando esses hábitos durante um bom e longo tempo. Isso está no Instituto Nacional do Câncer. Essa informação, o que ela traz para mim é que, queridos, nós temos a escolha de mudar os nossos hábitos. O que eu quero chamar a atenção para você é que, geralmente, quando a gente faz algum exame preventivo e aparentemente está tudo bem, muitas vezes não é pesquisado ou perguntado como estão os nossos hábitos. Porque o que essa doença me diz é que nesse estágio de progressão, de promoção, o segundo, para o terceiro de progressão, ele só progride se eu der combustível a essa célula. Ou seja, se eu continuar realizando os mesmos hábitos. É possível sim, queridos, nós mudarmos os nossos hábitos de forma preventiva. É assim que nós devemos pensar. E os cânceres que mais matam aqui no Brasil, em homens, é o de pulmão, de próstata e colo retal. Em relação ao de pulmão, nós sabemos que a relação do cigarro é uma relação muito forte, né? O uso do cigarro é uma droga muito potente, extremamente cancerígena. Há outros carcinógenos, tipo 1, sim. Alguns estudos apontam que os embutidos, sim, os alimentos embutidos são carcinógenos do tipo 1. O câncer de próstata e o câncer de mama, em relação de próstata dos homens e mama das mulheres, estudos apontam a atividade física como um dos pilares. Nós estamos falando aqui de vários processos de prevenção, vários hábitos e estilo de vida que podem ser benéficos para a prevenção dessas doenças. Falamos da alimentação, do sono e agora do exercício físico como um deles. Foi-se comprovado que o exercício físico em relação ao câncer de mama e de câncer de próstata tem um fator muito preponderante de prevenção a esse tipo de câncer. Em relação ao câncer de colo retal, que acomete tanto o homem quanto a mulher, está associado ao consumo de fibras. E nós sabemos que nós temos dois tipos de fibras solúveis e fibras insolúveis. As fibras insolúveis vão estar relacionadas a esse trânsito intestinal. Está sendo associado estudos ao trânsito intestinal, a obstipação, constipação ou um trânsito intestinal livre ao câncer de colo retal. Então, o consumo de fibras está associado diretamente a essa prevenção. Por quê? O consumo de fibras no Brasil é de 4 gramas diárias e o número é 6 vezes mais baixo do que o recomendado. Ou seja, nós comemos cerca de 6 vezes menos do que é recomendado de fibras para nós. E é
A fibra é um alimento super importante para regular esse trânsito intestinal e está associado diretamente ao câncer de colo retal. Prosseguindo, queridos, são muitas doenças e nós não falamos nem metade delas. Vamos para a última, as doenças cardiovasculares, que são as consideradas o serial killer. As que mais matam no mundo são as doenças cardiovasculares. Nós temos as placas de ateroma, aterosclerose, que é o estreitamento na camada íntima das artérias, provocado pelo excesso de gordura. Mais uma vez, estudos apontam que essas doenças cardíacas começam na infância. Mais uma vez, as causas multifatoriais da epigenética estão relacionadas com a incidência de doenças cardíacas na infância. Queridos, o colesterol, eu já falei sobre ele. Nós consideramos o colesterol vilão, mas o colesterol não é um vilão. O consumo excessivo de gordura saturada, assim como na diabetes que nós citamos, é um fator muito grande para desenvolver as doenças cardiovasculares. Nós temos vários tipos de doenças cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio. Nós temos alguns acidentes vasculares cerebrais ou encefálicos, isquêmicos. Todos estão relacionados a doenças cardiovasculares. O nosso coração ele precisa bombear o sangue de uma maneira livre, para que esse sangue circule em todo o nosso e abasteça todos os nossos tecidos e órgãos, como foi muito bem dito. Nós necessitamos cada vez mais de uma alimentação livre de nutrientes que nos fazem mal. E para nós diminuirmos esses nutrientes que fazem mal, nós precisamos parar de comê-los ou até respirá-los, no caso do oxigênio. Porque o ar poluído também nos causa muitas doenças. E quem mora nas cidades grandes sabe o quanto que é poluidor o ar e o quanto isso faz mal. Então, queridos, nós temos algumas recomendações, aliás, eu vou dizer todas as recomendações divinas. Eu tentei aqui trazer o máximo de número de doenças possível, mas o horário, o tempo é muito curto para que a gente explore outros mecanismos. Basicamente, nós vimos que as nossas escolhas, os nossos hábitos, eles estão relacionados diretamente a algumas patologias. E não é diferente. Principalmente, queridos, nesse mundo que vivemos hoje, num contexto em que saúde, ele se tornou muito genérico. As pessoas associam, às vezes, uma pessoa saudável àquelas que praticam exercício físico ou àquelas que são magras. Mas, no contexto da saúde, nós percebemos que há uma relação direta com o físico, mental e espiritual. Então, muitas vezes as pessoas podem praticar exercício físico, podem ser magras, mas estarem usando métodos contraceptivos, medicamentos, por exemplo, pílulas, e não serem assim saudáveis. Então, no contexto que nós vivemos, fortalecer o nosso sistema imunológico, prevenir essas doenças é essencial para ter uma mente livre. Passo o último slide, por favor, que é a continuação de Romanos 12, versículo 2, que diz para a gente: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembra lá no início da nossa mensagem, quando eu mesmo perguntei para mim mesmo: mas Adilson, como deixar de comer algo que eu gosto e passar a comer algo que aparentemente eu não gosto, passando a gostar dele, para que você adore a Deus em espírito e em verdade. Lembra quando nós falamos sobre isso? Exatamente dessa forma. Nós precisamos mudar a nossa mente. E transformando a nossa mente, não só na mudança de hábitos,
mas no poder que ela pode trazer para nós. Queridos, foi um prazer enorme compartilhar essa mensagem com vocês. Durante a semana foram muitos desafios que eu tive para conseguir trazer essa mensagem. Foram muitas horas em que eu passei pesquisando, tentando trazer uma linguagem muito simplória, simples, para que entendêssemos no contexto dessas doenças, as fisiologias, a parte hormonal e a parte com que essa doença nos traz, funciona, né, os tipos de nutrientes. Eu tentei trazer da melhor maneira e simples possível. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Eu quero dizer para você, queridos, que eu e você temos muitos desafios, e mudar os nossos hábitos é um desafio muito grande, eu sei disso, mas se nós nos colocarmos nos braços do Pai, Ele nos dará força, Ele nos dará vigor e estímulo para mudarmos certos hábitos e reparar a nossa saúde. Queridos, Deus é poderoso, Deus tudo pode. Se você é viciado em alguma coisa, se você é viciado no cigarro ou em álcool, se você tem vícios de certos alimentos, a gente sabe que o açúcar causa dependência. Estudos comprovam que o açúcar ele é tão viciante quanto a cocaína e a heroína. E eu queria dizer para você, queridos, que Deus, Ele pode mudar e tirar qualquer vício que você tem. Basta confiar. E é claro que você também precisa de ajuda profissional. Então procure um profissional capacitado, procure um profissional que lhe instrua a mudar certos hábitos. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração do mesmo jeito, aliás, na sua casa, se você puder ficar em pé nesse momento e orar junto comigo, será de grande valia para mim e para Deus. Oremos. Querido Deus, grandioso Pai, nosso Criador e mantenedor, vimos hoje, Senhor, que é impossível deixar de linkar a parte física, mental e espiritual em relação à saúde. Não há dicotomia em relação a esses três pilares. Eles são juntos, eles são unidos, e um deles apenas que cause um certo desequilíbrio vai afetar todos os outros dois. Querido Deus, nós nos colocamos à disposição nesse momento do Teu Espírito Santo, para que fale conosco nesse momento e nos convença, meu Deus, nos convença a mudar certos hábitos. Nós sabemos que é um desafio muito grande, mas como nós falamos aqui, o Senhor é forte e poderoso. O Senhor criou os céus e a terra com o sopro da sua voz, então tudo o Senhor pode fazer. Quero pedir, Senhor, uma bênção especial sobre a vida de cada um dos ouvintes, cada um dos que estão acompanhando, os telespectadores, que eles, meu Deus, se estiverem passando por algum problema, alguma doença, patologia física da qual foi citada agora, eles tenham esperança na mensagem de saúde que o Senhor deixou para nós. O Senhor foi muito claro e deixou a Bíblia como um guia, como um manual de instrução para manusear essa perfeita máquina que o Senhor criou. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Forte abraço, queridos.